Semaninha quase perfeita, hein, meus amigos? Vitória do Palmeiras lá na Argentina, Corinthians perdeu no fim de semana, o Flamengo empatou, Palmeiras ganhou do Fortaleza, goleou o Fortaleza com gol do Andreas Pereira, torcer pro São Paulo perder agora também, mas que semaninha perfeita, quase perfeita, vamos falar aqui do empate entre Vasco e Flamengo. Eu não sei você aí, Erlan do outro lado, a minha semana ela tava tranquila demais, aí eu resolvi tirar 2 horas dela para torcer pro Vasco. Eu vou falar pra você, torcedor do Vasco, tu vai direto pro céu. O Vasco é gigantesco, mas o time dos seis é feio demais. Meu Deus, ó, os cabelos brancos voltou aqui, viu? Por isso que eu falo pra você, quando eu vejo o jogo do Palmeiras, a gente às vezes reclama, mas o pior de tudo, a gente é feliz e sabe, né? Não, e assim, parabenizar, é que também coragem de Diniz é meio, eu não sei se é coragem ou se é maluquice, porque terminou o jogo, eu falei, o Vasco vai se fechar, né, pra não tentar, mano, os caras estavam indo pra cima e quase ainda acharam um golzinho de vitória, né, não foi aquele time que ficou esperando e tal, e é clássico, né, cara, é impressionante como clássico iguala as coisas, a gente sabe muito bem que esse ano a gente sofreu contra o Corinthians, clássico iguala muito, tinha a dividida ali que o jogador do Vasco ali, se tivesse a senhora mãe dele, ele é dividido de boa, assim, porque os caras estavam dando a vida mesmo, e é por isso que conseguiram esse empate. Vamos ver agora a reação dos flamenguistas aí, começar com o Paparazzo, grande personagem da internet brasileira. É inacreditável perder 4 pontos para o Vasco, né? Se você quer ser campeão brasileiro, perder 4 pontos para time que está brigando para não cair. 4 pontos para o Vasco. Isso hoje está na conta do Rossi, que falhou, né? Sou fã do Rossi, mas essa saidinha dele ali, no escanteio, cruzamento, ele já não é a primeira vez que ele faz isso, né? Tá na conta dele. Agora, uma coisa é certa, parece que o Felipe Luiz não sabe jogar contra o Diniz. O Felipe Luiz não sabe jogar contra o Diniz. Impressionante, cara, impressionante. Ele não consegue jogar contra o Diniz. Toda vez é isso. Todo jogo do Felipe contra o Diniz é essa loucura. Parece que o Diniz sabe armar o time ali para, no mínimo, empatar, né? Bola na trave do Saul, Pedro perdendo 2 gols, já tinha perdido um gol também, né? Tudo bem que o goleiro salvou o Muslera, mas contra o Estudiantes. Não dá, né, gente? Não dá. Time que quer ser campeão não pode perder 4 pontos pro Vasco. O Flamengo ainda é líder, né, com 2 pontos na frente do Palmeiras, mas o Palmeiras tem um jogo a menos. Se o Palmeiras ganha o jogo que ele tem a menos, que é o Juventude, é provável que ganhe o Palmeiras, é o líder, tá? Então, isso não pode acontecer. Perder 4 pontos pro Vasco. E eu digo mais, o Flamengo enfrenta o Palmeiras no Maracanã. O Flamengo joga bem jogo grande. O Flamengo ganhou o Palmeiras lá dentro. O Flamengo tem condição de ganhar e ser o líder. Mesmo o Palmeiras passando aí, ganhando o Juventude. A questão não é essa. A questão é que não pode perder ponto para Grêmio. Agora, eu vou falar uma coisa aqui, tá? Primeiro tempo, a entrada no Plata era para vermelho. Vocês viram aí, no joelho. E era outro jogo se fosse expulso ali o jogador do Vasco. Então era para vermelho. Não tem VAR. E outra coisa. O pênalti agora que teve, a mão na bola, no finalzinho do jogo... Eu não estou dizendo que esse tipo de pênalti é pênalti, tá? Mas marcaram contra o Flamengo, marcaram contra o Grêmio, o pênalti do Ayrton Lucas, igualzinho com o braço perto do corpo ali, a bola bate no braço e deram o pênalti. Então não há critério nenhum, só vale contra o Flamengo, tá certo? É isso. Vamos para lá pro YouTube, vou entrar ao vivo agora no YouTube. Cara, na hora que eu vi o pênalti, eu falei, os caras vão querer chiar, e assim, o jogador do Vasco claramente com o braço para trás, e se não me engano, inclusive, bate na coxa antes, né? Mas eu tinha certeza, depois do show que o Mauro César deu por causa de um pênalti claro ontem, eu falei, com certeza os caras vão querer falar disso daí, né? Virou moda, né? Agora é que ainda não tem aquele esquema de voltar atrás na arbitragem brasileira, porque se desse, os caras iam fazer isso aí toda rodada. Inclusive, aproveitaram o ensejo aqui, né? Aproveitaram a oportunidade. Quem apita Palmeiras e River Plate é Andrés Motente, alguma coisa assim. Pera, deixa eu até conferir o nome aqui, perdão. Andrés Matonte. Andrés Matonte apita Palmeiras e River Plate. E esse senhor aí, esse cidadão, ele apitou Palmeiras e Boca Juniors de volta no Allianz. A gente teve 17 minutos de bola rolando, só 17 minutos de bola rolando e o resto tudo parado. Então, se o Flamengo conseguiu fazer uma manobra para anular aquele vermelho, o Palmeiras devia ir lá na Conmebol também para tentar trocar esse juiz, viu? Porque os caras reclamam de tudo, e já que virou moda agora também, né? Já que abriram o precedente, o Palmeiras devia dar uma chorada lá também na Conmebol para apelar um pouquinho nos bastidores, né, cara? Lógico, não muda o fato da gente ter que jogar bola, mas toda vez é isso, né? Todo lance isso aí, os caras querem colocar na Conmebol. Vamos ver se o Palmeiras fizer 1-0, se ele vai ficar ajudando lá, igual ajudou com o Boca Juniors, né? Atrasando o jogo, duvido muito.
Aí a bola vai rolar. Agora vamos. Esse cara aqui, eu confesso, que eu vi poucas vezes calmo na vida. Aí eu vou dizer um negócio: empate péssimo pro Flamengo, péssimo. Mas pior do que o empate é a postura do Flamengo, que começa o primeiro tempo avassalador, abre 1-0, recua o time, toma um empate e tem um tempo inteiro para fazer o gol e não consegue fazer o gol. O Flamengo deixa 4 pontos para trás no Brasileiro com o Vasco. Primeiro turno empatou em 0-0 e hoje empatou em 1-1 aqui no Maracanã. Pior do que o empate é a postura, pior do que o empate é o número de erros de toque, é o número de erros de falta de entrosamento, é o número de coisas que aconteceram no jogo. Aí eu vou dizer um negócio. O recorte deles contra o Vasco, pegando exemplo nosso, que a gente teve um ano difícil contra o Corinthians, pelo menos no Brasileirão a gente ganha em casa e empata fora, que é meio que o normal, né, digamos assim, daria para ter ganho inclusive lá. Mas os caras realmente, né, empatar os 2 jogos contra o Vasco, no caso deles, no contexto deles atual, realmente é muito ruim, né. Mas, cara, assim, igual do Vasco, tá? Igual do Vasco que tá torcendo. Mas o contexto de Flamengo e Vasco é muito parecido com Palmeiras e Corinthians, pô. Tu olha o contexto do jogo, o Flamengo amassou o Vasco, cara. O Flamengo amassou. Eu não sei como não saiu o gol. Eu tava rezando ali para o Flamengo não fazer o 2-1, mas não tem como. É aquele amasso do Flamengo, né? Do Palmeiras, mesma coisa com o Corinthians. Aí um dos dois desce e acha o gol. Eu acho que é isso que deixa mais o torcedor mais puto, né? O contexto do jogo entre os dois. Demais, velho. Vamos com o último flamenguista, que é óbvio, depois a gente vai falar do Corinthians. Eu sei que vocês querem. Pô, a gente tá vivendo, correndo o título brasileiro, mas ainda tem um Corinthians passando vergonha, então a gente vai ver o Corinthians também, tá? Mas vamos com mais um flamenguista aqui, o Vini Esportes. Você já viu esse filme inúmeras vezes. Não adianta ficar chateado, porque você comprou o ingresso mesmo sabendo do final. Meus amigos, quantos jogos de Brasileirão o Flamengo não entra da mesma forma? Jogo grande, Flamengo e Vasco, para ganhar, para continuar na liderança do Brasileiro com aquela moral absurda, entra com time misto, entra com Cebolinha, entra com Bruno Henrique, com Alan, não, mas vai ganhar, né? Porque o Vasco é fraco. O Vasco é fraco. É um time fraco. Chega na hora do jogo, o Vasco marca a saída de bola do Flamengo, o Flamengo não consegue jogar. O Saul, dificuldade de dialogar no meio campo com Alan e Carrascal, não consegue ali, errando passes que normalmente ele não erra. Ayrton Lucas, muito mal no jogo, principalmente no primeiro tempo. Não tem jeito, cara. Aí vem ali 15, 18 minutos do segundo tempo, vamos soltar a cavalaria para ver se eles ganham a partida. Os caras não entram no mesmo ritmo. O Samuel Lino hoje, cara, desculpa, errou tudo que tentou. Pedro, preciosismo demais em campo, é para chegar e matar o jogo, não matou. Aí não dá, velho. Aí não tem como, é aquele filme repetido. Às vezes eu fico, por que eles não avisam antes? Que a gente não perde tempo. Não, gente, esse jogo aqui hoje a gente vai, calma que hoje vai ser menos. Calma que hoje vai ser de outro jeito. Aí não dá. Aí não tem como. Claro, temos um jogo a mais ao Palmeiras. São 2 pontos. Temos um jogo a mais, beleza, mas são 2 pontos. Não é para brincar, não é para descansar. O campeonato não está decidido. O Brasileirão está aí. A gente já não foi eliminado da Copa do Brasil? Não jogou com time reservão na Copa do Brasil, porque a prioridade é o brasileiro? Pô, a gente joga quinta-feira na Libertadores. Vamos jogar com o titular, ganhar e pronto, pô. Joga com o titular, garante o resultado no primeiro tempo, troca no segundo. Eu não entendo a dificuldade de fazer isso, eu não entendo. Eu não tinha pensado nisso, inclusive, né? Os caras jogam só na quinta-feira, disseram que a prioridade era o brasileiro e entrou com o time misto, né? E tem o fator Samuel Lino aí, acho que é o primeiro flamenguista que eu vejo falando mais dele aí. Você falou uma verdade, né, cara, sobre ele e o Sousa. Mas se o Sousa jogasse no Flamengo, pô, pelo amor de Deus, eu acho que o Sousa tá jogando até mais bola que o Samuel Lino, mas ninguém fala nada, né, no momento. E aqui acho que um pitaco, né, cara, que vale a pena colocar, esse Ryan aí do Vasco, pô, o Palmeiras podia dar uma olhada nele lá, né? O moleque joga muita bola, cara. Se o Palmeiras oferecesse o que pagou no Facundo lá pra ele, talvez uma conversa pro ano que vem, pô, talvez, não sei, o Palmeiras não deve ter nenhuma saída aí no elenco, mas, pô, o moleque é bom, hein? O moleque ajudaria a fazer uma bagunça ali absurda. Então, mas que bom que os caras tropeçam em termos de campeonato, que ele falou ali, segue aberto, né? Não muda nada. Por mais que o Palmeiras fique 2, 3 pontos, um ponto à frente, não muda nada porque você tem um confronto direto. Assim ficou a tabela, né? Flamengo com 51 pontos, Palmeiras com 49 e o Cruzeiro com 47. Só que qual que é o grande porém aqui?
Palmeiras tem um jogo a menos, e aí mesma quantidade de vitórias que a do Flamengo, menos empates, uma derrota a mais só, e aí gols marcados 48 contra 36, aqui é uma diferença, o saldo de gols é brutal, né? O saldo de gols do Flamengo é absurdo. Então aqui o que vai mandar mesmo é a consistência. Eu acho que ele poupou, você falou da questão dele usar mistão, porque contra o Estudiantes não vai ser jogo para os caras, vai ser guerra, né? E o Estudiantes adora esse clima de guerra. O Estudiantes ama esse clima de guerra. Estão criando um clima da hora lá, né? Pelo que eu tô vendo, assim. Pô, vai ser um jogo muito bom. E eu já fiz a minha promessa aqui, viu? Isso aqui é promessa mesmo. Eu coloquei lá no Instagram. Falei, se ganhasse, eu comprava uma camisa do Vasco. Se o Vasco ganhasse do Flamengo, eu ia comprar uma camisa do Vasco. Eu só não... Eu vou falar pra você que o Vasco é tão carregado, o Vasco é tão pesado, que eu falei lá no Instagram, na hora que eu tava começando a dirigir, que eu ia comprar uma camisa do Vasco se ganhasse do Flamengo. Eu falei do Vasco, eu errei o caminho. Nunca errei o caminho, né? O Waze caiu, é verdade isso. Eu falei do Vasco, o Waze caiu, o celular desligou, tava com 10% de bateria. Para aí, Barueri. Caiu, eu errei o caminho, eu falei, meu irmão, deixa quieto, eu vou só comprar a camisa se ganha, mas eu não vou usar não. E falei também que eu compro a camisa do Estudiantes se o Estudiantes eliminar o Vasco. Então, farei o pedido se ganhar. Então, o Estudiantes faz a boa, eu peço a camisa, recebo aqui em casa e ainda aposto ainda. E um ponto importante aí da tabela, só pra gente concluir, é esse lance do número de vitórias, porque de fato o saldo de gols esquece, né? A não sei que o Palmeiras continue fazendo 4x1, 4x1, ainda assim acho que é difícil. Mas o número de vitórias, você tem o número de vitórias com um jogo a menos. Então, se você ganha esse jogo a menos, você passa o número de vitórias. E aí, se o Palmeiras, sei lá, empata, o Flamengo ganha e chega, pelo menos a gente consegue ir manter nessa questão do número de vitórias aí. E quando chegar lá na frente, pode fazer a diferença, porque se deixar para o saldo de gol, esquece, né? Agora, só para não deixar passar, né? Nossos amigos... Só antes de você entrar no próximo assunto aqui, né? Deixar claro para a galera que é o seguinte: o campeão, por obviedade, é quem soma mais pontos nas 38 rodadas do Brasileirão. Então, qual que é a questão aqui? Os critérios de desempate, eles são mais vitórias, melhor saldo de gols, mais gol pró e confronto direto. E menos cartões vermelhos, menos cartões amarelos e assim vai. Então, a questão aqui é Palmeiras, se tiver mais vitória, conforme você mesmo falou, já tá tranquilo. Então, a questão que pesa aqui realmente é o saldo de gols, não pode deixar chegar nessa questão aí. Mas tem campeonato, hein? Tem campeonato ainda. Segundo turno, né? Tem campeonato, mas não tem tanto campeonato assim, né? E falando em ter campeonato, tem um time aí que é irrelevante, né? Ele perde e não sai de décimo. É impressionante, né? O Corinthians empatou com o Sport. Vamos ver aqui, o Marcão. Opa, empatou não, perdeu pro Sport. Desculpa. Ai, meu Deus, que final de semana, pelo amor de Deus, Corinthians! Olha aí, velho! Olha aí! Tudo conspirando a favor desses porcos! Tudo conspirando a favor desses porcos! Palmeiras enfia 4 no sábado no Fortaleza. O Corinthians perde pro Sport, né? Primeira vitória do Sport no Campeonato Brasileiro. Nossa Senhora. E o Flamengo empata com o Vasco. E o Palmeiras tá lambendo, tá parecendo um cachorro. Um cachorro quando encontra o outro, fica lambendo um rabo do outro. Tá lambendo o rabo do Flamengo, Palmeiras. Com um jogo a menos. Com um jogo a menos, empatou com o Vasco também. Pelo amor de Deus, cara. Que final de semana desastroso pro torcedor corintiano. Tudo que podia acontecer de ruim aconteceu. O Corinthians perde, Palmeiras enfia a goleada, show de Andréas Pereira. E o Flamengo empata com o Vasco e o Palmeiras tá na cola. Olha, cara, o corintiano não tem um dia de paz, um final de semana de sossego. Cara, primeira vitória do Sport, eu não tinha me atentado a isso, né? O Sport tava... E vou dar uma outra informação para você. O Sport não vencia na Ilha do Retiro desde março. Mas vou falar, eu acho que rolou um pacto aqui. Posso te falar a parada? Depois vocês me cobrem no fim do ano. O Corinthians deve fazer uma campanha, por causa dos jogadores machucados, nível, não ano passado, mas talvez não tenha o mesmo pique para dar no ano passado. Deve fazer uma campanha preocupante. E o pacto dos caras era eliminar o Palmeiras. Já o Palmeiras não se impressiona em se faturar um Brasileirão ou Libertadores, e o pacto era ser eliminado pelo Corinthians e perder o Paulista. Aí cada um com o seu pacto, né? Cada um vai cobrar o preço
da Copa do Brasil. Vamos ver. Mas você falou do Sport Corinthians aí. O Sport lanterna não vencia desde março. E a ruindade do Corinthians, por isso que eu digo para você que deve ser um negócio de pacto, esse negócio da Copa do Brasil, dos caras eliminarem a gente. Porque a ruindade do Corinthians faz parecer que o Sport era líder do campeonato. Eu vi uns minutinhos do jogo lá, era bizarro. Foi um golaço, né, do Mateuzinho ali. E eu vi, depois que o Palmeiras ganhou do River Plate, muito corintiano falando o título do Paulista e a eliminação da Copa do Brasil fica cada vez maior pelo que o Palmeiras está jogando, mas é importante lembrar, não que seja outro time, mas o Palmeiras era muito diferente nos confrontos contra o Corinthians, né? Então, assim, deu time certinho também do Palmeiras estar naquela fase de recuperação, de reformulação, e não pegou daquele jeito, né? Então tem essas coisas do futebol também, o tal do time, né? Vamos só ver o Gão aqui antes da gente encerrar também. Isso aqui é uma vergonha! Isso aqui é uma vergonha! O Corinthians teve a capacidade, teve a pachorra de perder pro lanterna da competição por 1-0 na Ilha do Retiro. Não, Gão, mas perdeu fora. Velho, os caras eram virgem. Os caras eram virgão dentro de casa. Você sabe que você é virgão dentro de casa? Tem muito virgão dentro de casa por aí, era um esporte. Era virgão dentro de casa até chegar ao Corinthians, rebolandinho, crescia no boteco, pra perder a virgindade. Foi isso que aconteceu essa noite na Ilha do Retiro. O Sport não tinha ganho uma partida dentro de casa até esse exato momento em que acaba a partida, o Sport ganhando o Corinthians. A segunda no Brasil, lanterna pra virtualmente rebaixado. Tá até piscando às vezes aqui, acho que é o Paco. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor, tá piscando às vezes. Meu Corinthians do céu, time. Que time é esse, irmão? Que time é esse? Fala pra mim. Ele começa a babar o Japão. Mas, cara, eu tava vendo outro dia uns corintianos falando em relação à Copa do Brasil, que eles pegam um Cruzeiro, né? Os caras falam, pô, com o time titular dá pra enfrentar o Cruzeiro. Eu falo, olha, os últimos jogos do Corinthians que eu vi, se o Corinthians chegar a conseguir pelo menos não passar vergonha com o Cruzeiro, tá bom demais. Que eu vi o jogo contra o Fluminense, eles ganharam sem finalizar, igual o Palmeiras, que eles fazem o gol sem finalizar, né? Aquele gol contra. Teve um cruzamento lá, a bola meio que não desvia no ramalho, não sei. É muito ruim, cara, tá muito ruim. Realmente a gente deu um azar esse ano absurdo. Se Deus quiser, ano que vem as coisas no lugar, deve ser bem melhor, eu espero, né? Eu já falei pra você, fim do ano, o Pacto vai cobrar o preço. Você vai ver. E realmente cobrou, né? Tá cobrando. Você viu aí quantos jogadores dos caras machucaram? Eles não conseguem fazer um jogo com o time inteiro titular junto. Isso pesa absurdamente, porque os caras não conseguem, né, colocar Yuri Alberto, não conseguem colocar o Martinez, o Memphis, não conseguem colocar todos eles juntos ali. E aí que a gente fala, né, a questão do Abel, dessa questão de dosar o elenco, de girar o elenco e conseguir fazer com que todos os jogadores fiquem bem. Você viu esse jogo, obviamente, contra o Fortaleza? Quando, cara, você entra, todos os jogadores estão fisicamente bem, os caras estão tranquilos, as lesões... Elas são esticadas no período correto, né? O tratamento das lesões, elas são esticadas no período correto ali de tratamento do Palmeiras. A calma que o Palmeiras tem para o Bruno Rodrigues. Até o Paulinho deu uma entrevista, ele falando, cara, eu já joguei em muitos clubes, mas é só aqui no Palmeiras que eu tenho paz para trabalhar. Eu tenho paz para seguir um cronograma de recuperação, eu não preciso ficar forçado para voltar logo. Eu tenho aqui um cronograma muito bem estruturado para minha volta e eu consigo ter calma para trabalhar. Porque normalmente, pô, ele fala, né? Colocaram um valor absurdo em mim, mas aqui eu consigo ficar bom para voltar no 100%, né? Aquela questão que a gente falou, né? Lógico, a gente também ficou muito puto, né, com a eliminação para o Corinthians, mas no longo prazo, quem faz o certo se dá bem, cara. No longo prazo, quem faz as coisas corretas, quem consegue pagar em dia, quem consegue se organizar, né, quem faz as coisas da maneira correta, no longo prazo se dá melhor, e eu espero que isso se comprove nesse ano, né, porque não é possível, né? O Paulinho, ele teve que jogar muito no sacrifício lá no Galo, né, exatamente porque tinha essa necessidade, né, no elenco ali. Hoje a gente consegue ter um cara tão fera como o Paulinho e ainda conseguir deixar ele ali de boa, resguardando. Eu até no outro dia, cara, é tão doido que no outro dia a gente tava falando, né, sobre contratar mais um atacante e tal, e a gente nem mencionou o Paulinho, né, a gente meio que tá tão tranquilo, de fato, que a gente meio que até deixou ali, porque realmente ele tem essa tranquilidade. Olha que doido, né, falar em paz no Palmeiras.
Parece que o Palmeiras tá sempre um turbilhão de coisa, mas a impressão que dá é que, de fato, ali dentro do clube tá tudo de boa, né? Os caras conseguem trabalhar num ambiente tranquilo mesmo para poder entregar, e é isso, a longo prazo. A gente tá falando aí já de 10 anos disputando título, sendo campeão, e eu não troco isso por nada, velho. Eu não troco isso para ganhar um título muito fera ano que vem e depois os outros anos ficar capengando. Não, eu quero todo ano meu time esteja bem. Um ano ou outro pode ser que não ganhe, acontece, é futebol, mas 10 anos, velho, 10 anos disputando título, ganhando título é uma coisa maluca, ainda mais para quem viveu o que a gente viveu uns anos anteriores, né? Perfeito. Começo de semana aí, absurdo, tem quarta-feira ainda para o Palmeiras conseguir coroar esse momento bom. E nós estaremos lá, faremos uma baita de uma festa e você junto nos acompanhando aqui. Fechado, meus amigos? Muito obrigado pela moral de vocês aqui no vídeo. E só uma errata aqui minha, me induziram ao erro, mas a culpa também foi minha que eu não fui checar a informação, né? Os caras falaram de Kluivert e Bergkamp, passaram a altura aqui do Kluivert para mim, o cara é alto pra caralho, eu falei que o cara é baixinho, velho. O cara, meu Deus do céu, o cara pega a manga de pé. 1,99, 1,91 era a altura do Kluivert. E o Bergkamp, que eu falei que o Flaco e o Vitor Roque parecia Kluivert e Bergkamp, né? Então a altura do Kluivert é 1,91. Já a altura do Bergkamp é 1,83. Então eu inverti. O Bergkamp é mais baixo que o Kluivert, mas não muda nada. Vocês entenderam o que eu falei, né? Um tá mais na área, o outro é mais corredor. Só muda a altura dos meninos aí. Enfim, tem o carrossel holandês e ontem nós vimos o carrossel alviverde. Então fiquem de olho aí que o negócio tá ficando bom, né? Já diria o filósofo, olhando no olho de cada um aqui, o negócio tá bom mesmo, né? Exatamente, cara. Final de semana perfeito aí. E é isso, ó. A gente aparece por aqui, vocês estão ligados sempre que possível. Então, provavelmente amanhã a gente tá de volta e que seja uma semana realmente muito boa pra gente, beleza? Se inscreve aí no canal, deixa seu comentário, sua inscrição. É muito importante. Tamo junto.